Muito bem. Nós fizemos todo o desenvolvimento juntos, né? Fomos desenvolvendo passo a passo a formulação isoparamétrica e nós representamos o campo de deslocamento dentro do elemento, tanto na forma do sistema x, y, z, né? No caso da matriz só tem o x, e na forma paramétrica. Nós calculamos a deformação e essa relação aqui é uma relação muito interessante para a gente observar, né? dr dx igual a 2 sobre L. Eu vou pegar essa expressão e vou copiá-la aqui. dr dx igual a 2 sobre L, certo? Que nós fizemos juntos, isso aqui, ó. Isso daqui tem um desdobramento, né? Que a gente pode dizer que o dr é 2 sobre L dx, ou que o dx, o ΔX, é L sobre 2 vezes o dr. Olha só que interessante o que nós estamos mostrando aqui. Este cara aqui, ele tem uma dimensão. Como nós estamos falando em unidade de comprimento, isso aqui é milímetro. Ou seja, este cara aqui, ele tem uma dimensão. E qual é a dimensão desse cara aqui? Isso aqui é adimensional. Nós estamos falando de um espaço dimensional se correspondendo com um espaço adimensional. Não tem esse negócio? Eu falo com o cara, parece que o cara fala num outro mundo, eu não entendo o que o cara fala. Do outro lado também, né? Eu não entendo o que a pessoa fala. Não. Quer dizer, essa conversa de um cara que não tem dimensão com um cara que tem dimensão, necessariamente precisa deste cara aqui que está intermediando a conversa dos dois. Este cara aqui é o tal do jacobiano. É o operador jacobiano. É ele que permite um espaço dimensional conversar com espaço adimensional. Sabe onde ocorre isso? Por exemplo, quando você estudava cálculo, o cara representava uma função de uma surface no espaço em que ele tinha o x, y, z e ele tinha a equação daquela surface. Uma maneira de fazer a representação da surface era no espaço paramétrico. Você representava a equação paramétrica daquela surface ou daquele volume. E você tinha o x, y, z. Você tinha que fazer uma correspondência entre a equação paramétrica e a equação do x, y, z. Era uma questão de conveniência você representar na forma paramétrica. Quem fazia essa correspondência entre os dois era o operador jacobiano. Imagine que eu chegasse para você e falasse o seguinte: exercício para casa, né? A lei da prova e afim. Sempre cai na prova aquilo que... Olha só. Desenvolva tudo isso que você fez aqui para o elemento bidimensional e depois para o tridimensional. Teria alguma dificuldade conceitual? Certamente não. A questão é exatamente a mesma sequência, só que dá um trabalho muito maior. Porque você não tem só o H1 e o H2, você tem H1, H2, H3 e H4. Se você tiver um elemento sólido com 8 nós, é H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 e H8. O que eu quero dizer é o seguinte: na hora que você monta esse sistema de equações e você faz a correspondência do espaço paramétrico com o espaço dimensional, o que ocorre é que estes caras aqui
que são derivadas no espaço dimensional, que se relaciona com derivadas no espaço paramétrico, eles se transformam em matrizes. Só isso. Essa matriz aqui é o jacobiano, no caso mais geral, que no caso do elemento de treliça, ele tem uma característica que é L sobre 2. Por que eu estou falando isso? Aqui tem uma questão delicada. Primeiro, não é que eu tenha saudades do passado, mas eu estou voltando aqui como a gente trabalhava no passado. Como é que a gente fazia no passado? Eu vou mostrar aqui, só para a gente ter uma ideia conceitual, um modelo de uma treliça. YX. Eu vou desenhar uma estrutura treliçada, que a gente já sabe a estratégia para montá-la, né? Olha aqui. Nós temos uma treliça. Como é que a gente fazia isso antes? A gente fazia a malha à mão. A gente fazia assim. Esse aqui é o nó 1, esse é o nó 2, esse é o nó 3, esse é o nó 4, esse é o nó 5, esse é o nó 6, esse é o nó 7. Como é que a gente fazia isso? Fazia assim. Ó, cansei de fazer modelo de navio assim, ó. Nó 1, nó 2, nó 3, nó 4, nó 5, nó 6, nó 7, nó 8, nó 9, nó 10, nó 11, nó 12, nó 13, nó 14. Entendeu? A gente fazia e numerava os elementos também. E depois? Depois que você fazia a malha à mão, como fez aqui, você tem uma numeração. Vamos supor que isso aqui seja o elemento 1, esse elemento 2, esse elemento 3, esse elemento 4, esse elemento 5, esse elemento 6, esse elemento 7, esse aqui é o 8 e assim por diante. E hoje, como é que faz? Mudou? Não, não mudou! Isso aqui, ó, você fazia essa carta à mão. Essa carta era montada à mão. Por exemplo, aqui, ó, título, solução estática. O solver, ele desconhece profundamente aquela figura colorida, né? Você montou uma malha aqui, ó, olha só. Você montou uma malha sólida, olha só. O solver não vê isso. O solver, ele recebe uma carta. Todos aqueles modelos que nós fizemos teste aqui, aqueles modelos foram transformados numa carta. A diferença é que essa carta a gente montava à mão. O cara tinha que saber fazer a carta. Você pegava o manual do software e montava essa carta. Por exemplo, ó, solução estática. Isso aqui é um parâmetro, né? É um parâmetro que o solver entende. Você tem alguns cartões. Isso aqui eram cartões, olha só. Cada um desses caras aqui corresponderia a um cartão de computador, que é um cartão todo perfurado, que isso aqui se transformava para uma leitora de cartões. A cada linha dessa carta correspondia um cartão. Então você tinha um deck de cartões aqui, uma caixa que a leitora lia e mandava para o solver, que era no mainframe, no computador de grande porte. Era assim que a gente trabalhava. Tinha alguns cartões, por exemplo, torção do chassi, né, que era um título e tal. E assim vai. Tudo bem? Olha, o que é isso daqui, ó? Isso aqui é o seguinte, quando você coloca uma restrição aqui, e você coloca uma restrição aqui, você precisa dizer para o software. Você está dizendo que esses nodes que estão aqui do seu modelo, o que quer dizer 1, 2, 3, 4, 5 e 6? A nomenclatura do software é que 1 é a translação em X, 2 em Y e 3 em Z. E 4 são as rotações nodais. Quando você está dizendo que esse node no modelo 1, 2, 3, 4, 5, 6 estão ativos, é que esse nó não se movimenta em nenhuma direção e nem gira. Isso aqui é o modelo de um chassi, que é um modelo, né, de... Tá vendo aqui? Olha aqui o cartão de material, olha só.
Aquele cartão que você fornecia lá, quando entrava com os dados. Isso aqui é o aço. O E do aço é 21 mil quilos por milímetro quadrado. O G, o modo de elasticidade, 8.076. Tá certo? O coeficiente de Poisson é 0,3. Isso aqui é a densidade do aço no sistema métrico. E aqui começa o grid. O que é o grid? O grid é a coordenada do nó. Ó, nó 1, nó 2, você tem o X, o Y, o Z de cada nó. Tá percebendo o que está acontecendo aqui? Ó, esse aqui é o nó 1, esse aqui é o nó 3. Tá vendo aqui? Olha só. Quando você fornece as coordenadas, de cada nó, o software lê a coordenada de cada nó. Vamos supor que isso daqui fosse uma treliça. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mandraquice aqui, ó. Eu vou pegar esse cara aqui e vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui é apenas hipoteticamente, hein? Pelo amor de Deus, hein? Tá vendo aqui? Olha o nó 1 e olha o nó 3 aqui. Eu vou lá, a carta tá aberta, eu vou lá e mudo. Olha o nó 1 aqui, o nó 3 aqui do meu modelo. Esse cara tá na coordenada menos 740, 0 e 1440. E esse 3 tá na mesma coordenada. Ou seja, são duas entidades diferentes, só que o XYZ coincide. O que eu estou dizendo aqui é que eu tenho um nó aqui e eu tenho um nó aqui, onde o 1 e o 3 coincidem. O que acontece? O que acontece é o seguinte, quanto é que vai valer esse cara aqui? O L vai ser igual a 0. Percebeu? Pô, se você fizer isso daqui e mandar para o solver rodar, onde este cara aqui tem o L igual a 0, isso tem uma repercussão. O software de elementos finitos é meio temperamental, já falamos sobre isso. Fatal error. O que eu estou querendo dizer, em última análise, é que o jacobiano tem um sentido físico concreto. O jacobiano, ele mede uma relação geométrica do elemento. Se você construir um elemento de treliça de comprimento 0, ele não vai conseguir fazer essa transformação do sistema natural para o sistema XYZ. Isso é fatal error. Há algumas formas de elemento que não permite você fazer essa correspondência do sistema natural para o sistema local. Nós estamos usando a treliça porque é um caso óbvio. Isso é um problema óbvio, fácil de resolver. Tá claro o que eu estou falando? Ou seja, o jacobiano, ele tem um significado físico concreto. Ele relaciona a geometria do elemento e alguma geometria de elementos impedem você fazer a transformação do sistema natural para o sistema local. É o caso da treliça. É claro que ninguém constrói uma treliça de comprimento 0, mas ela é adequada para a gente enxergar isso aqui. Se eu fizer isso, quer dizer, o cara gerou a malha, aí eu vou lá na carta do cara e altero a carta e faço isso, isso é fatal error. Tá claro o que eu tô falando? Olha os grids aqui, ó. Olha aqui, ó.
Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um elemento quadrilateral de 4 nodes. É que isso daqui se refere a um modelo de uma estrutura montada com elementos de chapas retangulares. E você tem 4 nodes para definir o elemento. Olha, esse elemento ele está entre o nó 229, 169, 171 e 230. O que eu quero dizer é o seguinte, toda vez que você monta um modelo de elementos finitos no software gráfico, ele gera uma carta. O solver lê essa carta. O solver não lê aquela geometria colorida que você montou. Aquilo lá é muito bacana, é legal, né? Mas antigamente não tinha aquilo. E você rodava o modelo de elementos finitos do mesmo jeito. Porque você montava essa carta. Você tinha que saber montar essa carta. Sem essa carta você não faz nada. É que hoje o software, ele traduz a geometria nessa carta para o usuário. Às vezes o usuário usa um software amigável, que ele desconhece profundamente o que está acontecendo. E aí o jacobiano está presente. Da mesma maneira que o jacobiano está presente aqui nesse fatal error, o jacobiano também está presente no elemento bidimensional e tridimensional. O que eu quero dizer é o seguinte, se você fosse formular um elemento retangular linear de estado plano, ou de placa, ou elemento que fosse, ou elemento sólido, esse desenvolvimento que você fez para a treliça, você faria para o elemento retangular. E a interpretação do jacobiano seria essa relação geométrica que o elemento expressa. Algumas geometrias te levam ao fatal error. Algumas geometrias fazem com que, como isso daqui virou uma matriz, essa matriz vai ser singular se o determinante zero, o determinante dela for igual a zero. Na treliça é o comprimento que é zero, né? Que você não pode fazer dois nós coincidirem. Mas o que seria isso numa chapa ou num sólido? É isso que nós vamos ver agora, né? Nós não vamos deduzir, mas vamos mostrar o caminho. É por isso que o cara, quando faz malha, ele faz um quality checks depois, para checar se ele não tem problema com o jacobiano. Isso tem duas implicações. Uma, fatal error, que nós vamos ver as duas. E a outra é ter um resultado não adequado, porque ele avalia mal a rigidez do elemento. A malha tem que ter qualidade. É por isso que o cara, antes de fazer a malha, ele faz um mapeamento da geometria para poder fazer a malha mais regular possível. Mas vamos começar pelo extremo, pelo fatal error. Da mesma maneira que no elemento de barra de treliça você não pode ter comprimento zero, no elemento bidimensional e tridimensional, tem algumas geometrias que geram singularidade e fatal error. É isso que nós vamos ver agora. Só que quando você trabalha no caso mais geral, não numa treliça, isso aqui se transforma numa matriz. O que eu quero dizer é que neste caso mais geral, o determinante do J tem que ser diferente do zero. É isso que nós estamos falando. Então resta saber que condição geométrica um elemento é montado, que ao fornecer para o software, o determinante daquele elemento do seu jacobiano é igual a zero. Isso não pode ocorrer. Tá claro o que eu estou falando? É isso que nós vamos fazer agora. Muito bem. O que nós vamos fazer agora é estender aquele conceito do jacobiano para os bitridimensionais. Nós não vamos fazer a demonstração disso, né? Porque é um trabalho numérico, não vai ter nenhum ganho conceitual, né? O jacobiano, conceitualmente, a gente já procurou explorar o máximo possível usando o elemento de treliça como um pretexto. Você vê que a gente sempre está dando ênfase aqui a partir de coisas que nós conseguimos manipular, conseguir entender o conceito físico, e nós evoluímos durante toda a trajetória dos elementos finitos nessa linha, né? Para que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? Não vamos fazer, né, a solução ser mais difícil que o problema. É exatamente por isso que a última coisa que nós vamos fazer vai ser a formulação geral do método dos elementos finitos. Nós vamos resolver o problema em 15 minutos. De quem eu não sei, mas nós vamos resolver.
Dá até para entender. O que não dá para entender é o cara começar pela formulação geral, vendo uma coisa meio etérea que ninguém entende nada. O que nós vamos fazer é exatamente isso, porque nós estamos seguindo uma sequência lógica, onde a partir do entendimento do pequeno a gente chega na visão geral do método, né? Nós vamos sistematizar isso aqui e colocar numa formulação compacta. Mas aí já resolvemos todos os outros problemas, não tem mais o que fazer. Mas vamos fazer isso aí. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o jacobiano, né, o que sobreviveu dessa conversa, ele é um operador que permite você fazer a tradução do sistema natural para o sistema dimensional. Isso aqui não tem dimensão, isso tem dimensão. O jacobiano está entre os dois. Ele que permite fazer essa tradução. Nós falamos que se você fosse pegar um elemento bidimensional ou tridimensional, você faria a mesma sequência da treliça, igualzinha, não mudou nada. A filosofia é idêntica. O problema é que você teria maiores quantidades de informação e você ia compactá-las em matriz. O que eu quero dizer é que o jacobiano se transformaria numa matriz. E nós teríamos de investigar qual é a condição que essa matriz, que representa o jacobiano, tem determinante igual a zero. Isso é um problema de matemática conhecido. Eu vou fazer uma... Vou montar aqui uma matriz do lado. Fazer um paralelo apenas. Eu vou montar uma matriz aqui só para a gente conceitualmente discutir o nosso problema. Isso aqui é um problema que você resolvia na matemática básica, né? Lembra disso? Eu te dou uma matriz. Eu coloquei os números aqui sem qualquer comprometimento, porque a nossa ideia sempre aqui é o conceito. Aí eu te pergunto o seguinte: determinar quanto tem que valer o M, de sorte que o determinante dessa matriz seja igual a zero. Algum problema em fazer isso? Nenhum. Você pega, multiplica aqui a regra de Sarros, né? Ó, multiplica e diminui dos termos paralelos à outra diagonal. Aí você vai gerar uma equação. E aí você vai ver quais são os valores de M que determinam a condição do determinante da matriz ser igual a zero. Se isso for um jacobiano, né, for a matriz do jacobiano, aí nós vamos ter problema. A semelhança do que nós vimos na treliça. Então, isso aqui seria uma pesquisa normal. Você montaria todo o sistema de equação para o elemento bidimensional ou tridimensional, geraria matrizes e faria a busca da condição que o determinante do jacobiano é igual a zero. Mas nós já sabemos que o jacobiano representa uma condição geométrica do elemento. No caso da treliça, é quando L é igual a zero. Então eu vou fazer várias figuras aqui e mostrar as diversas situações que nós podemos ter. Vou fazer isso aqui, ó. Vou representar uma sequência de elementos Isso aqui é um elemento retangular. Olha os 4 nodes aqui. Agora eu vou representar um outro elemento retangular aqui, ó. Olha os 4 nodes aqui. Agora eu vou representar outro elemento retangular. É um retangular que está com problema, né? É um quadrilátero. Esse aqui é um retângulo, ó, perfeito.
Aliás, mais perfeito ainda, é um quadrado perfeito. Isso aqui tem uma vontade de ser um retângulo, né? Mas ó a situação dele. E aí eu vou representar diversas situações aqui. Olha só. Percebendo o que está acontecendo aqui? Isso aqui é um elemento quadrilateral onde os 4 ângulos são iguais a 90 graus. Isso aqui é um elemento quadrilateral em que esse ângulo aqui, ele já desviou do 90. Isso aqui é um ângulo θ. Isso aqui é 90 graus. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui fatal erro. Sabe por quê? Porque o determinante do K da matriz dividida desse elemento é igual a zero. Não. Jacobiano, determinante de J, perdão. Determinante de J é igual a zero. Essa é a situação que corresponderia na treliça o L é igual a zero. Então, o software normalmente, ele tem, alguns softwares trabalham com esse parâmetro aqui, que ele chama de internal angle. Esse internal angle é a diferença entre o ângulo θ e esse paradigma, que é o 90 graus. Quando isso aqui é um quadrilátero em que o ângulo interno aqui, esse ângulo vale 180. Quanto é que vale o internal angle aqui nesse caso? É 180 menos 90. 180 menos 90, que dá igual a 90 graus. Isso é fatal error. Nós não estamos demonstrando isso, mas nós estamos mostrando que o caminho é idêntico à treliça. É idêntico. Se você construir uma malha assim, você vai ter problema. Normalmente, por uma questão do jacobiano, mas que nós vamos falar daqui a pouco, né? Em seguida, eles têm alguns valores limites consideráveis, onde esse ângulo θ aqui, ele tem que ser menor ou igual a 90 graus, a 120 graus. De maneira que quando você calcula o internal angle nesse caso aqui, ele vai dar menor ou igual a 30 graus. Por quê? Porque o cara fala assim, ah, bom, aqui eu não posso usar 180, então vou usar 179. Isso é um péssimo negócio. Nós vamos ver por quê. Isso está ligado à integração numérica. Tá claro? Mas a primeira questão fundamental associada ao elemento bi e tridimensional são as situações extremas no qual o determinante do J é igual a zero. Que isso é o que ocorre com o elemento retangular quando esse ângulo é 180 graus. Por exemplo, num tetraedro, o tetra colapsa, né? Eles têm uma relação. Se você pegar um tetraedro, por exemplo, o que acontece? Você tem os 3 nodes da base e tem um node aqui do elemento fora do plano. Se esse node estiver muito afastado, você faz um elemento agulha, né? Porque esse comprimento é muito maior que a altura em relação à base do tetraedro. Isso tem um resultado terrível.
Por isso que o software, quando você faz, por exemplo, o cálculo de elementos finitos sem montamalha, ele tem alguns parâmetros de qualidade que a gente normalmente explora, né, no curso do software, mas a essência é o que nós estamos falando aqui, né? Por exemplo, o elemento não pode ser muito mais comprido do que alto. Isso a gente já falou, que é o aspect ratio. O elemento retangular ele não pega aquela variação da tensão nessa direção, só pega nessa, né? Outro é o internal angle, que é o que nós estamos falando aqui. Essa é a condição extrema do determinante do J ser igual a zero. Tá claro? Agora, isso tem um limite de trabalho. Tem alguns softwares, por exemplo, um dos softwares que nós costumamos trabalhar é um software que ele dá uma nota para isso, né? Olha aqui, ó. Existe uma escala que corresponde ao internal ângulo. Isso aqui é o que ele chama de 1, isso daqui é o que ele chama de 0. Essa situação aqui é uma distortion que equivale a 0,7. O que é esse 0,7? É correspondentemente ao internal ângulo de 30 graus, que é 120 menos 90. Então, normalmente, quando você faz o desenvolvimento das análises, e você faz a malha de elementos finitos, quando você acaba de fazer a malha, você faz uma checagem. Isso aqui não pode acontecer sob hipótese alguma. Mas não só isso. Por quê? Aí nós vamos falar de uma outra coisa que está associada, né, ao controle da distorção. Eu vou voltar aqui numa coisa que nós deduzimos juntos, que é isto daqui. A matriz de rigidez de um elemento, ele é calculado por uma integral, que é a matriz de deslocamento-deformação transposta, a matriz de elasticidade e a matriz de deslocamento-deformação. E aqui é um D-volume. O que eu quero dizer com D-volume? dx, dy, dz. Ou do sistema paramétrico dr, ds, dt. Então, todo o cálculo da matriz de rigidez, ele é feito a partir de uma integral. E isso nós já provamos usando o elemento de viga como um pretexto. E nós já falamos do jacobiano na condição extrema do determinante ser igual a zero. Só que tem um detalhe importantíssimo, que é usado em elementos finitos. Por isso que a gente aprende cálculo numérico, lembra? No primeiro ano da faculdade a gente calculava um monte de integral, tudo exata, tudo bonitinho, né? Aí depois o cara tinha um problema, né? Ele ia fazer a integração de uma função meio estranha, ele não conseguia ter a solução analítica. Então, normalmente, essa integração, ela é numérica. O que eu estou querendo dizer? Ah, vai direto, olha, não tenho o que falar aqui. Isso aqui é a consequência, né, do que a gente... Eu vou pegar uma função de x, f de x. Vamos pegar um unidimensional. Ó a função aqui, ó. Olha aqui, ó. Calcula a integral desse cara. O que é isso daqui? A integral ela tem um significado, que é a área sobre a curva. Agora, qual é essa função aqui? Essa função pode ter sido dada numa planilha. É o que acontece com o sinal de campo, por exemplo, só para ilustrar. Você pega um sinal todo irregular. Aí o cara fala, me dá a função que descreve o sinal. Mas não é mais nem que o bispo queira. Então aí você tem que fazer uma integração numérica. Existem métodos numéricos para fazer isso. Um deles é o famoso método de Simpson, que não tem nada a ver com Homer, hein? Pelo amor de Deus, hein? Por favor. O método de Simpson, né? Que permite fazer a integração numérica. Essas integrais que são feitas para definir a rigidez do elemento, elas são feitas por um processo numérico de integração. É o que nós vamos ver em seguida, né? Além do jacobiano não poder ter determinante zero, você não pode fazer a malha muito distorcida. Se você estiver próximo do determinante zero, apesar do determinante não ser zero, certas condições que o elemento tem uma geometria muito deformada, ele perde uma precisão imensa. Então você tem que tomar um cuidado muito grande com isso.
É isso que nós vamos falar em seguida. Vamos fazer uma breve lembrança do que é a integração numérica e transportar isso para o método dos elementos finitos. E aí nós temos que ter um cuidado muito grande, que é por isso que você faz os quality checks da malha. Fazer uma malha distorcida é um péssimo negócio. Você tem que gastar um tempo para fazer uma malha boa. Porque depois você tem o resultado ruim, você não sabe se a malha está ruim, o resultado é ruim porque a malha está ruim ou porque realmente naquela região você tem uma tensão alta. Tá claro? Então isso nós vamos fazer agora. Muito bem. Nós mencionamos, né, nessa quase fechamento, que a matriz de rigidez do elemento, ela depende da matriz deslocamento-deformação. Reitero, né? Você formulou os elementos finitos, todos. Triângulo, tetraedro, retângulo, hexaedro, triângulo parabólico, tetraedro parabólico, elemento de placa retangular. Todos eles você calculou a deformação dentro do elemento a partir do deslocamento nodal. Então essa matriz você calculou. Tá certo? A gente só não colocou na forma de matriz para não tirar o emprego da matriz. Então isso está resolvido. Isso aqui é a lei de Hooke, que é a matriz de elasticidade, relação tensão-deformação no estado triaxial. Então isso é conhecido. Então você vai fazer um produto de 3 matrizes que é uma matriz. O que é a integral de uma matriz? É a integral de cada termo que está dentro dela. Você já falou isso também, já conversamos sobre isso. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você vai fazer isso daqui, os métodos de integração, aqueles métodos exatos que se aprendia, né, no primeiro ano da faculdade, eles não são efetivos em geral em se tratando de aplicações como essa, né? Para você fazer só em casos muito especiais que dá um trabalho gigantesco. Então a integração numérica, ela se faz necessária. É por isso que você faz o cálculo numérico, né? E desenvolve uma série de aplicações no âmbito do cálculo numérico para poder utilizar na engenharia. Porque nem todas as informações são disponíveis de uma maneira bem comportada. Essa é a questão central. Aí é que entra em cena os métodos de integração numérica. Um deles é o famoso método do Simpson, né? A gente usava isso muito, né, na engenharia naval. Eu lembro quando a gente calculava navio, lá na década de 70, olha só. Você precisava, por exemplo, ó o navio aqui, ó. Tá o navio. A gente calculou um monte de navio naquela época. E aqui tá a linha d'água, né, ó. Olha aqui, ó, a linha d'água aqui. Significa que essa parte do casco está imersa, né? Ele desloca uma quantidade de água, né? O peso dessa massa água deslocada dá um empuxo, né? Se esse empuxo aqui é maior que o peso a bordo, o navio afundou, né? Tá certo? Então você precisava fazer isso. Como é que a gente fazia isso? Se você pegar aqui, ó, vários cortes do navio, vários cortes, vários. A cada um desses cortes você tem uma seção do navio, né? À medida que ele chega mais no centro, a seção fica mais cheia. Depende do tipo de casco. Mas a rigor, se você fizer um corte deste cara aqui, deste cara aqui, deste cara aqui, deste cara aqui, e cada um deles tem uma área, né? Você pode montar num gráfico essa área aqui E aí você tem que fazer a integração dessa área. A integração de áreas dá volume. Então você vai ter o volume imerso. Naquela época, o que dava para fazer era fazer a integração numérica por um método como o Simpson, por exemplo. Hoje você sabe que no âmbito da engenharia naval você tem CADs 3D que você coloca o casco lá, ele já calcula o volume para você. Mas ele está fazendo uma integração também. É que a gente fazia à mão isso aqui. O que diz o método do Simpson? Se você tiver uma função, por exemplo, ó, o f de x em função do x, o Simpson, ao definir a estratégia dele para fazer a integração, ele divide
isso daqui em espaçamentos. Essa é a ideia da integração numérica. E você tem valores da função associados. Olha só. Quem são esses caras? Esses caras são os pontos nos quais você conhece o valor y da função. Tá certo? Ou o valor f da função. Esses pontos aqui são chamados pontos de integração. O que o Simpson demonstrou? Nós não vamos fazer a demonstração disso aqui. Se você for calcular a integral por um procedimento numérico, vamos supor que é um f de t em dt, se a variável for o tempo, ou qualquer outra, né? Aqui, por exemplo, é o x. Este h é o espaçamento. Então, isso aqui é h sobre 3, que multiplica o quê? Você tem um y0, mais o quê? Um 4y1, mais um 2y2, mais um 4y3, e assim sucessivamente. Esta conta, na qual você tem os valores da função e os correspondentes pesos, eles dão numericamente o valor da integral. Esse é o método de Simpson. O método de Simpson é um dos métodos, né? Inclusive, esse texto que está aqui é uma aplicação que nós vamos fazer na análise dinâmica, com sinal de campo. Por isso que aparece o tempo aqui como variável. Mas você pode pegar qualquer função. Uma função f de x em função de x, um f de t em função do t. O importante é que você está calculando uma integral, e ela é numérica. Então você depende do valor. Você não tem essa função, né? É como se o cara mandasse para você e falasse assim, olha, eu tenho a função aqui que dá aceleração em função do tempo. Eu preciso calcular a resposta da minha estrutura. O cara fala, mas não dá para fornecer a equação para mim? Se você não fornecer a equação, eu não vou calcular. Então não é você que vai calcular, é o outro. Porque não tem a função. Você tem o valor da função em alguns pontos. Se fosse uma função do tempo, para cada instante você tem o valor da função. Nos pontos de integração. Aí você soma os valores da função que são afetados por pesos. Esses pesos são determinados pelo método de Simpson, de acordo com a teoria que o Simpson montou. Isso é uma integração numérica. Diferentemente daquelas integral. Integral de x é elevado a n dx. É x elevado a n mais 1 sobre n. Não, é aquela história. Isso aqui é uma integração numérica. O método de Simpson é um método tão bom que até o polinômio do quarto grau ele calcula exato. A partir do quinto grau é aproximado. Integração numérica. Esse é o método de Simpson. Tá certo? Ou seja, nós estamos aqui, né? Voltando lá para aquela nossa conversa. O objetivo nosso é calcular a matriz de rigidez de um elemento usando um método de integração numérica. Nós falamos do Simpson porque ele está mostrando a lógica de fazer uma integração numérica. Isso depende do conhecimento de pontos de integração. São pontos nos quais você conhece o valor da função. Se você somar o valor da função em vários pontos afetados por pesos, esse somatório gera o valor da integração, que o h sobre 3, ó, isso aqui é um espaçamento, né? Isso aqui é bem definido, não é qualquer um, né? O cara vai pôr, põe um espaçamento aqui, põe outro ali, não. Isso aqui já está preconizado pela regra de Simpson. O que eu quero dizer é que a matriz de rigidez, primeiro, o método da integração é o método aproximado, né? No Simpson você tem que definir claramente esse espaçamento, né? É claro que a gente pega exemplos extremos só para ilustrar, né? Mas é óbvio que nós vamos falar. Mas isso vale mais como uma ilustração. Ó, eu vou fazer a integração dessa função. Quais são os pontos de integração? Esse e esse. Como assim? Não vai calcular nada, né?
Tá claro o que eu tô falando? Então, a questão da integração numérica é uma questão que está presente no cálculo de elementos finitos, porque a matriz de rigidez é calculada por uma integração numérica, porque ela não é efetiva em geral. Né? Existem outros métodos, por exemplo, esse Newton-Cotes Fórmulas, ele no fundo é o somatório, olha, tá vendo? O valor da função vezes um peso. Isso aqui é o peso, isso aqui é o valor da função. E isso é um resíduo, porque o método é aproximado. O ideal é que esse resíduo tenda a zero. O método de Newton-Cotes já é uma outra estratégia de calcular a integração, onde esses pesos não são preconizados a priori como o método Simpson. Eles são calculados por integrais. Tá claro? E o método de Newton-Cotes, ele tem até, em função do número de intervalos que você considera, ele tem o cálculo do erro na integração. São métodos que vão mais sofisticados. A título de curiosidade, eu queria mencionar um negócio que é o seguinte, eu não sei hoje, mas já há um tempo atrás, existia um curso na matemática lá da universidade, elementos finitos. Aí o cara vai fazer um curso de elementos finitos da matemática, aí ele vai assistir o primeiro dia, o segundo dia, aí ele fala assim, ó, vai falar do módulo de elasticidade aí quando? Aí o cara fala assim, quem? Porque o cara que vai fazer um estudo de elementos finitos da matemática, ele não está preocupado com a nossa visão do entendimento do problema físico. Ele está preocupado com isso aqui. Com rotinas numéricas para desenvolver um software. É isso que nós estamos falando. Está claro qual é o contexto? Esse é o contexto. Beleza? Então essa integral aqui, que permite calcular a matriz de rigidez do elemento, ela é efetivada por um procedimento numérico. Um dos métodos consagrados que é muito usado em elementos finitos é o método da quadratura de Gauss. O método da quadratura de Gauss, você vê que o Simpson sempre é tomado como uma referência, né? Em que você tem o valor da função em determinados pontos, que são os pontos de integração, e você tem os pesos associados. No método Newton-Cotes, esses pesos são avaliados por intermédio de integrais. Eles não são pré-definidos. E na quadratura de Gauss, a ideia continua sendo a mesma. Você tem o valor da função nos pontos de integração e você tem os pesos. É que o método da quadratura de Gauss, nós não estamos desenvolvendo isso, que não é o objetivo da nossa discussão aqui, né? Os desenvolvimentos da rotina numérica no software. Você vai, por exemplo, lá onde o cara está desenvolvendo software de elementos finitos, tem um monte de PhD em matemática só preocupado com isso, né? Só entre aspas, me faz lembrar aquela história. Ô, professor, você além de dar aula também trabalha? Você além de... faz mais alguma coisa além disso? O cara só faz isso o dia inteiro, né? Só. O cara está desenvolvendo rotina numérica. E no método da quadratura de Gauss, a posição desses pontos aqui, na hora de fazer a integração numérica, e os pesos, eles são otimizados. É uma rotina mais sofisticada. Como é que eu poderia, de uma maneira simples, ilustrar essa ideia? Nós não estamos desenvolvendo rotina matemática aqui, mas eu vou fazer a representação do carinha aqui, ó. Olha só. Vou exagerar, né? Só para mostrar a lógica do negócio. Olha assim. Imagina que eu tenho uma função assim. Aqui tem uma função f de x e função de x. Aí ele faz assim. Você vai calcular a integral desse cara aqui. O espaçamento que você precisa aqui é o mesmo que você precisa aqui?
fazer um exercício aqui, vou fazer uma brincadeira numérica, né? Só para a gente ilustrar a ideia do conceito. Nós estamos querendo explorar sempre a ideia. Olha o que eu estou falando aqui, ó. Se eu fosse fazer isso aqui na raça, na mão, isso aqui é uma tentativa desesperada de otimizar o espaçamento para calcular uma integral adequada. O espaçamento que eu preciso aqui não é aqui. Quem são os pontos de integração nesse nosso caso aqui, nesse cálculo no braço? Olha os pontos de integração aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Ó. São esses caras. É isso que nós estamos falando. O que é que sobrevive dessa conversa? Nós não estamos desenvolvendo rotina numérica para desenvolver software. Mas já temos duas coisas que nos afetam. A primeira foi o jacobiano. Dependendo da geometria do jacobiano, o determinante do J pode ser igual a zero. Dependendo da geometria do elemento. Você tem condições extremas que o determinante de J é igual a zero. Na treliça o L é igual a zero. Na chapa é o retângulo virar isso aqui. Isso aqui é um quadrilátero, que o nó está aqui. Isso é determinante do J igual a zero. Essa é a primeira situação. Agora tem uma segunda. Eu posso não ter determinante do J igual a zero, mas eu posso ter um erro na integração. O que eu quero dizer é o seguinte. Está vendo essa figura aqui? Nós temos 3 elementos retangulares. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E olha que eu tenho S e eu tenho R. Quem são esses pontinhos pretos que estão dentro do elemento que você não enxerga na malha normalmente? Você não vê isso. Tem algum software, um dos que a gente trabalha, que ele calcula algumas informações dos pontos de integração. Esses são os pontos de integração que correspondem na função ponto de integração. Olha só. 4 pontos de integração, 9 pontos de integração, 16 pontos de integração. Olha no triângulo aqui, olha só. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho vários esquemas de integração e em todos eles a posição desses pontos é rigorosamente definida. Eu não posso fugir disso. O que eu quero dizer é o seguinte, se você pegar um método de simples e falar, faz a integral para um simples, tá legal, eu vou fazer. Qual é o espaçamento que eu uso? Ah, usa qualquer um aí, usa o que der. E aí você pega aqui, não funciona. Esses espaçamentos têm que ser respeitados. É a mesma coisa que vale em relação ao elemento finito. Quando você faz um elemento todo distorcido, você compromete a posição dos pontos de integração, como aqui. Isso dá um resultado muito ruim. É por isso que você tem que fazer um quality check na malha. Normalmente quando a gente faz, né, o desenvolvimento do software, a gente checa tudo, né? O aspect ratio, o distortion do elemento, o tetracolapso, todos eles estão associados à qualidade da malha. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, você tem duas questões envolvidas em elementos finitos. Uma é a formulação do elemento. Não adianta você fazer um elemento que é um triângulo equilátero linear que dá tensão constante, perfeito na sua geometria, porque o cara é muito ruim de serviço. Esse é um cara ruim de smoking, pô. Mas não adianta você fazer um elemento excelente, que é o retangular, todo torto, porque isso aqui vai dar um resultado péssimo. Então você tem que tomar cuidado com as duas coisas, com a escolha do elemento e o quality checks no formato do elemento. Senão você vai ter problema com isso. Isso resume o que a gente falou aqui de elementos finitos. Qual é o próximo passo? É dar a formulação geral do método dos elementos finitos. Beleza? É isso aqui.